Sabe, hoje eu estou olhos nos olhos com uma bonita mulher, bióloga farmacêutica e portadora de esclerose múltipla há 24 anos. Uma guerreira e que se supera e vence esse mal que chega quieto, se instala e não tem cura. Ela vem nos contar como sobreviver e, sobretudo, como viver com qualidade, apesar dos surtos que a doença acarreta. Ela está vice-presidente da APEMBS, Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla da Baixada Santista. Falo de Patrícia Borges Golegan Vasques. Obrigada, minha linda, pela tua presença. Eu diria que você está quase uma médica no assunto, viu? 24 anos, aprendeu tudo, né, querida? Tem que aprender, né? Foi verdade. Você tem a esclerose múltipla desde 1995. E até onde eu sei, você tinha um bebê de 7 meses quando você descobriu. Qual foi o seu primeiro sintoma? Foi um formigamento, é isso? Não, primeiro eu quero agradecer o convite. É ótimo divulgar a doença. Sem dúvida. Maravilhoso, porque se a gente não divulgar, as pessoas vão ter uma sequela. Eu descobri com 24 anos. Eu estava com um bebê de 7 meses. Qual foi meu primeiro sintoma? Começou um formigamento na face. Um adormecimento, não é bem um formigamento. Parecia uma anestesia de dentista. Evoluiu pro braço, pra perna. E eu fui num clínico em Atibaia. Assim, do nada. Você acordou assim. Mas eu tava uma mãe que era recém-gestante, 7 meses, né? Sim. Então eu tava com meus hormônios alterados. Então, isso tudo também causa o primeiro início da doença. Tá. Mães recém-gestantes, mas não quer dizer que sejam todas. Tem mulheres que nem tiveram filhos que têm o primeiro sintoma, tá? Mas foi o meu caso. Então, o que aconteceu? Com isso, evoluiu para falta de equilíbrio, daí falta de visão, daí começou a embaralhar a visão primeiro e depois eu perdi uma visão, a neurite óptica, que a gente tanto fala que a doença também causa. Sim. Daí eu fui pro neuro e foi primeiro assustador o que ele me falou, eu quis fugir e que é mais ou menos isso que acontece com todo mundo, que eu falo pra não fazer isso, porque assim, não foge. O neuro falou alguma coisa, vai afinco, procura outro neuro, mas não foge. Então assim, tentei fugir, mas não fui fugir dele, fui pra outro neuro. Ele pediu mais exames, mas há 24 anos atrás, os exames não eram feitos com a grande facilidade que é feita hoje. Então a minha ressonância foi feita em São Paulo, aqui em Santos nem existia. Nem se falava na doença. Tá. Era tão grave que, eu falava pra pessoa, eu tenho esclerose múltipla, eles davam 3 passos pra trás, achando que era contagiosa. Loucura, não. Então é difícil, né? Cada pessoa tem um sintoma diferente, começa com um sintoma diferente, pelo que você sabe? Porque eu já ouvi tanta coisa. O sintoma nunca é igual. Nunca é igual. Eu falei ontem com uma mãe que começou, a filha não tá querendo falar no telefone. As meninas de 20 anos, 24, elas querem fugir, que era o meu caso na época. Claro. Então ela pegou e falou assim, pode ser, eu tô conversando com você porque a minha filha perdeu a visão, foi parar na Santa Casa, agora ela começou a retornar a visão, tá com tal médico, mas foi perda de visão. Daí tem um outro que chega pra mim e fala assim, olha, eu tentei andar, minha perna não se mexeu. Isso. Então, tem vários casos. Tem um que falou, olha, eu tava vendo televisão, quando eu vi, eu tava vendo 2 televisões. E daí comecei a achar estranho. E daí, quando a pessoa consegue raciocinar que ela vai ter que ir num neuro, ótimo. Se ela for num clínico de pronto atendimento, não é que eles estão errados, eles aprendem na faculdade, mas muito pouquinho. Então, imagine uma pessoa chegar lá na sua frente, você é médica, falar, eu tô sentindo isso. Imagina ele pensar que pode ser esclerose múltipla. Primeiro que ele não pode nem fazer isso, porque ele tem que primeiro descartar as primordiais, as doenças primárias, né? Então ele vai te dar um remédio para segurar aquilo. Só que você vai continuar. Qual é o exame que detecta efetivamente? São 2 exames. É o líquor da coluna e você fazer a ressonância magnética. Tomografia não diagnóstica, então não tem diagnóstico com a tomografia. Entendi. Tem gente que manda fazer a tomografia e não dá nada, porque na tomografia não aparece, só na ressonância magnética. Entendi. Você só fez isso depois do 3º neurologista que você foi? O primeiro que eu fugi, ele pediu o líquor e me falou que eu tava com estresse. Eu falei, líquor? Eu sou farmacêutica, líquor se faz quando tem meningite, não vou fazer. Ele, como você não vai fazer? Eu falei, não vou. Daí eu falei, eu não quero que você trabalhe 15 dias. Eu falei, me dá um atestado. Tá bom, vou pôr aqui que você tem esclerose múltipla. O que é isso? Daí ele me explicou.
Daí eu falei assim, tá bom, eu vou fazer o líquor. Já que você suspeitou, eu vou fazer o líquor. Fiz o líquor. Daí me deu um remédio pra me acalmar, dormir mais tranquila por causa do bebê. Depois de 3 dias que ele me deu o remédio, eu levantei e não conseguia andar. Só me segurando nas paredes. Eu falei, é o remédio. Liguei pra ele e falei, eu não tomo mais esse remédio. Ele falou, não, vai agora pro hospital que eu quero te ver. Aí que ele já suspeitava, ele teve a conclusão. Chegou no hospital, queria me internar. Eu falei, não vou ficar internada. Com o bebê em casa, te esperando. Daí fui pra São Paulo. Cheguei em São Paulo, o médico que me atendeu, você não perdeu a força, porque tem gente que perde a força muscular. Também. Você não perdeu a força, não tem esclerose múltipla, mas vou te pedir uma ressonância. Eu falei assim, mas peraí, vocês estão me deixando louco. Um fala que eu não tenho nada, pede o líquor. Um fala que eu não tenho nada, pede uma ressonância. Não, mas não vai dar nada. Faz a ressonância, vai me trazer, eu juro que não vai dar nada. Fiz a ressonância, levei e deu. Claramente. Eu falei pra ele, então, e agora? Eu não sou especialista. Você vai procurar este médico e este em São Paulo. Só esses que tratam a doença. Tá bom? Vou procurar. Fui procurar. Ele me deu para fazer a pulsoterapia, porque é o tratamento inicial. Quando começa algum sintoma, você não entra nem no interferon, nem nos imunomoduladores. O interferon é um imunomodulador, e nem nos outros que abaixam a resistência, que é o que eu tomo atualmente. Você toma a cortisona em altas doses na veia. Então eu fui internada, tomei 5 dias de medicamento, fiquei ótima. Voltei nele toda feliz, achando que estava perfeita pra sempre, né? Porque eu não sabia de nada. Daí eu cheguei pra ele e falei, tô bem. Daí ele falou assim, você... graças a Deus você tá andando. Eu falei, graças a Deus? É, porque eu achei que você não ia andar nunca mais. Eu falei, ai, que bom que eu tô andando, maravilha. Então me dá aquele remédio que eu vi o outro médico falando na televisão, eu quero começar a tomar. Não, não é o seu caso. Você não é cadeirante. Eu falei, hã? Eu não sou cadeirante? Você quer que eu fique cadeirante? É. Bom, então daí eu acabei procurando outro médico e assim o diagnóstico foi feito, né? Eu falei na abertura pra você que não tem cura, que é o que eu escuto, não tem cura. Não tem cura. A partir do momento que a gente descobre, o que você tem é tratamento, cura não. Tratamento pra sempre, pra toda sempre. A vida. Pra sempre. Você tem algum caso na família? Nenhum, não é então, não tem nada a hereditário. ver com hereditário, com nada. É genético? Dizem que pode ser genético ou viral. Ninguém tem certeza. Ainda. Isso porque já faz anos. Ninguém tem certeza. Eu acho, na verdade, essa doença até passou a ser mais conhecida por conta da Cláudia Rodrigues, não foi? Dessa atriz. E agora parece que ela fez um transplante de medula. Fez, né? E parece que ela tá melhorando e tentando voltar. Ela tá em fisioterapia, né? Porque não é só transplante de medula. Depois que você faz o transplante, você tem que tentar fazer voltar aquilo que você perdeu por fono, porque ela perdeu a fala, um pouco de memória. Então ela tá fazendo esse outro tipo, porque não é só fazer o transplante de medula. E assim, para chegar no transplante de medula, você tem que... É em último caso. É quando não tem mais jeito, tudo. Nós temos hoje 8 medicamentos. Para você chegar no transplante de medula, é porque você não quis fazer os outros tratamentos que eram mais fáceis. Porque o transplante de medula pode levar à morte, né? Sem dúvida, era isso que eu ia perguntar para você. Então é assim, não é recomendado. Não é assim, eu tenho esclerose múltipla, vou fazer transplante de medula vai ficar boa? Não, não vai fazer. Hoje em dia... Muito perigoso. Muito perigoso. Ela correu um risco muito grande, ela sabe disso. Com certeza. Ela sabe, mas ela correu isso. E ela demorou muito para começar o tratamento também, né? Ela continuou trabalhando, segundo eu vi uma entrevista, durante 7 anos. O que eu sei Logo dela, eu cheguei a ver até uma entrevista com ela pessoalmente de um laboratório. Quando eu a vi, ela estava tomando um dos medicamentos. Depois, no transcorrer da vida dela, eu comecei a ler muita coisa, ela achou que Deus curava, ela entrou em depressão, foi um quadro muito... É assim, que a gente pretende que nenhum portador passe. É verdade, mas vale tratar em linha de frente e acabar com e viver não passar assim por isso, bem, porque né? você acaba sofrendo. Agora, deixa sequelas, se cuidar. Se cuidar, não. Não, fica perfeitinha, como você Fica está, perfeita. maravilhosa. Deixa eu perguntar para você sobre os surtos, porque eu ouço dizer que são constantes. Não, não são constantes. Eu tomava o interferon há 16 anos. Não tive um surto. Não diga. Daí o ano passado, porque eu tive... É assim, quando você tem a parte emocional mexida, pode ser a hora que você tenha um surto. Então, ano passado eu tive a parte emocional muito mexida.
Então eu tive 5 surtos no mesmo ano, sendo que 16 anos eu não tinha. Explica, o que são esses surtos? Surtos são quando você começa com incontinência urinária, incontinência fecal, ou adormecimento, ou você cai por qualquer coisa, ou você tenta falar e o teu raciocínio não chega ao nível. Não acompanha. Então você sabe que alguma coisa está acontecendo errada. Isso é um surto. É a hora de você falar, calma, eu preciso ir para o hospital tomar cortisona de novo. Eu não tô curada. É isso que tem que fazer. Hora que tem procurar um médico, ir para um hospital e internar e tomar cortisona. O medicamento necessário. Que é o Solumedrol, que é o medicamento que você usa de 3 a 5 dias. Mas que loucura. Aí passa como se nada tivesse acontecido, Patrícia. Não passa momentaneamente. Demora em torno de 1 mês para você voltar ao normal. O meu primeiro caso, eu saí do hospital boa, mas foi assim talvez porque eu era muito nova, nunca tinha tomado cortisona, então passou logo que eu saí do hospital. Mas normalmente algumas pacientes vivem me ligando, Patrícia, já saí da minha pulsa há 15 dias, tô sentindo isso. Espera, é mais ou menos 1 mês, de 1 mês a 1 mês e pouco para você começar a ter certeza que voltou tudo. E pode ser que se ela demorou muito para achar que aquele sintoma dela era um sintoma de esclerose, por isso que a gente fala, sentiu algo, não espera, liga pro médico. Eu tô sentindo uma coisa diferente. Entendi. Porque se você correr, você não fica com sequela. Se você não correr, a sequela vai ficar. Porque daí lesou o neurônio, é como se fosse um fio, nosso neurônio, né? Incrível. Se ele quebrar, ninguém mais conserta. É a única célula do corpo que não se repõe, né? Os surtos dá sinais ou aparece tal e qual a esclerose múltipla? É imprevisível. É imprevisível. Por exemplo, posso estar aqui boa falando com você hoje e dormir à noite e minha perna começar a puxar. Eu vou falar que estranho, mas eles falam pra gente esperar em torno de 24 a 48 horas. Daí eu vou ligar pro meu médico, se eu ligar em 24 horas, ele vai falar, espera mais 24. Daí, assim, você vai ver se realmente sua perna tá puxando ou se é alguma coisa, um esforço que você fez. Ou então eu posso estar aqui e à noite eu começo a ver televisão, mesmo tomando a medicação. Eu começo a olhar pra televisão e embaça tudo. Daí eu vou ligar pro meu médico, pro meu oftalmo, eu vou falar, eu quero fazer um exame de fundo de olho pra ver o que tá acontecendo. É uma vigilância constante. Constante. Você se vigia. A gente tem que estar sempre se vigiando. O pior é quando a gente viaja, porque a gente tem que se vigiando. Eu já fui pra fora algumas vezes, mas assim, como farmacêutica, eu levo a minha farmácia. Sim. Mas quem não é farmacêutico é difícil, né? E assim, você vai com o seu seguro. Ninguém é louco de sair do país sem o seguro. Sim. Só que a doença é pré-existente. Se eu contar lá que eu tenho esclerose múltipla, ninguém me trata. É assim mesmo. Então você não pode contar. Então é um bom outro saber que você problema. está esclarecendo muito aqui, É um né? outro problema porque eu sinto na pele. Eu vou pra fora e eu vou assim, com medo. Porque eu sei, pago o seguro, vou com todos os medicamentos, mas assim, rezo pra não ter nada. Porque se eu tiver e contar que eu tenho a doença, daí meu médico falou, você não conta. Você vai falar que você tá com dormência, eles vão achar que... Eles vão começar a pensar e vão te tacar cortisona. E na dúvida eles vão... Não conta que tem esclerose múltipla. E vão acertar. Vão acertar, entre aspas. Talvez até peçam para fazer ressonância e você nega que você tem. Porque senão você vai ficar perdida. Agora me diz uma coisa, com tudo isso... dá para levar uma vida absolutamente normal ou o portador da esclerose múltipla tem limitações, mesmo se cuidando como você se cuida, por exemplo? Olha, eu não tenho limitações nenhuma. O que eu ouço das pessoas, porque varia muito de pessoa a pessoa, não ir para a praia e ficar exposta muito tempo no sol. Eu também não tenho esse hábito. Então, assim, não sei se quem tinha esse hábito sentiu essa necessidade e reclama. Tá. Eu vou pra praia, fico muito tempo no sol, fico uma fadiga, um mal-estar. Eu não tenho esse hábito, então não sinto essa... Não se constitui Eu no máximo numa vou pra alimentação. praia, eu vou dar uma caminhada e vou, então eu não fico lá exposta. Não acho que eu tenho que ficar exposta. Então cada um tem, mas quem fala que fica muito tempo exposto ao sol, fica com essa fadiga intensa, porque a vitamina D que vem do sol, ela é essencial, mas não em grande quantidade, Exatamente. Né? Você não Alimentação, pode ficar lá que nem um mais jacaré. tudo normal. Alimentação mais ou menos. Eu estava conversando com a médica ainda hoje.
ela falou assim pra mim: Patrícia, a alimentação é natural e normal para quem não tá tomando imunossupressores. Imunossupressor é o que eu tô tomando agora. Eu não tomava, eu tomava imunomoduladores. Quando eu tomava imunomoduladores, minha alimentação era normal. Com o imunossupressor, o que eu faço? Eu era super ativa na minha imunidade. Aí eu passei, quando eu tomei o imunomodulador, a ficar igual a todo ser humano. Agora eu tô abaixo. Então o que acontece? Eu vou comer uma comida crua, vou num restaurante japonês que eu amo. A minha parte intestinal mexe. Por quê? Porque a comida que não é cozida, ela pode te trazer problema intestinal. Entendi. Eu falei pra ela, eu tive esse ano 3 problemas intestinais. Ela falou: você vai muito no japonês? Eu falei: adoro. Ela: você não vai mais. Então acaba limitando em alguns momentos, depende do medicamento. Sim. Então sim. agora eu vou E do ter organismo. agora eu vou ter essa limitação. Quer dizer, vou até tentar fugir um pouquinho e ver se é bem isso. Porque a gente isso. fica com uma vontade, quem gosta de japonês gosta, né? Deixa eu dizer pra você, estamos chegando já ao finalzinho, nós vamos deixar no ar o endereço, o telefone da associação, porque Sim. até onde eu sei vocês têm médicas lá, médicas. o atendimento é diário, quem precisa pode procurar, como é que funciona, Patrícia? Então, o atendimento não é diário, a associação não tem sede, nós temos um espaço que é doado pra gente fazer nossa reunião mensal. Tá. As médicas atendem na Santa Casa e na Faculdade de Medicina. Sim. Então, assim, são 2 postos de atendimento gratuitos. Mas, assim, nós temos vinculações, porque é só eu ligar, pedir numa emergência, elas atendem. Então, a associação tem vinculação com elas, mas elas não estão no nosso posto. Nós não temos Sim. um posto fixo. Mas ligar onde? A gente vai botar No um meu GC. telefone, que é o meu celular, pode me ligar Pode 24 falar. horas. Pode. É 991736003. Que o que eu puder dar de assistência é encaminhar para as 2 médicas. E nós não falamos sobre os medicamentos. Os medicamentos são gratuitos, dados pelo governo. Então ninguém precisa estar pensando que eu vou ter a doença e agora? Como eu vou pagar? Os medicamentos realmente são caríssimos, ninguém poderia pagar. Perfeito. Eles custam de 2,5 a 62 mil reais. Então, não tem como. Não. Então, você realmente. tem que realmente pedir pelo governo. Você estima que tenham mais ou menos quantas pessoas na Baixada Santista Aqui nas hoje? 9 cidades que nós temos, né? São 600. Nossa. 600 cadastrados. Fora os que estão perdidos, porque assim, nós temos Vicente de Carvalho, que tem dificuldade de chegar aqui. Nós temos Peruíbe, que tem dificuldade de chegar aqui. Esses são os cadastrados na FEMBES. Cadastrados na PEMS. Então, nós temos 600. Eu acredito que aqui na Baixada deva chegar a 1.000. Inclusive, vamos aproveitar que semana passada, sexta passada, que nós tivemos a festa em benefício Isso, em benefício da associação. da associação. A gente sempre faz festas para quê? Para divulgar. Pra Porque com divulgar, a festa pra a gente ajudar. divulga e ajuda a gente poder... O que a gente faz com o dinheirinho que a gente consegue? Como o espaço é gratuito, a gente faz reuniões. Os médicos, eu procuro médicos voluntários. E eu tenho muitos médicos voluntários. Eles vão gratuitamente, mas a gente serve sempre um lanchinho para as pessoas que vêm de longe, né? Perfeito. Então a gente precisa desse dinheirinho para um lanchinho. Às vezes um paciente precisa de um médico particular específico, porque não está conseguindo, a gente paga esse médico. Então é assim, a gente precisa de um dinheirinho para esse tipo de coisa. Perfeito. Porque o espaço e tudo E mais a a gente tem. próximo que tiver, foi recente, agora sexta passada, o próximo você também avisa. Aviso, Me sim. manda, eu ponho na minha coluna do Jornal da Orla, vamos divulgar. Com certeza. Tá bom, querida? Vamos ajudar. O apoio é tudo, né? Obrigada por tudo. Muito obrigada, Parabéns, Patrícia. Você é uma guerreira e você tá maravilhosa. E que muita gente veja, vamos divulgar esse nosso programa hoje, que é para ajudar muita gente. E obrigada Tá pelo bom, convite. querida? Tomara que eu tenha bastante ligações e bastante informação seja passada. Assim seja, Tá vai bom? ter sim. Sucesso, Obrigada, querida. tchau, JB, eu acabo de conversar com Patrícia Borges Golegan Vasques, portadora de esclerose múltipla há 25 anos, que nos deu aqui uma aula sobre o assunto e um incentivo muito grande para quem tem e um caminho a seguir. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.